Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente vai continuar fazendo uma conversa que eu entendo como muito relevante para a gente planejar, estruturar a nossa operação, olhando para o que tem acontecido no mundo. A cada dia que passa, mais a geopolítica interfere nas nossas operações aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná. Fica com a gente que a gente vai conversar sobre os impactos da guerra que está acontecendo ali no Oriente Médio na nossa operação, né, Gabriel? Isso aí, tamo junto. A gente está aqui com o Sérgio, vai ser bacana, fica aí, mas aproveita, já se inscreve no canal enquanto toca a vinheta, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos que estão indo ao ar. Não perca nenhum. Gabriel, a bola está contigo, porque esse é um tema muito importante que a gente fala sempre da energia e por vezes a gente vai pensar na energia e falar assim, não, aquela que está ali no plug da tomada é muito mais do que isso, né? Parece que ela aparece ali, né? Aparece ali. Ali, magicamente, nasce na árvore, né? A energia, é uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que vale a pena a gente apresentar o nosso convidado especialíssimo de hoje, que quando o Salles me ligou para a gente fazer essa discussão, a primeira pessoa que eu pensei, cara, a gente tem que conversar com o Sérgio. Então, acho que a primeira coisa, Sérgio, você se apresenta. Eu não vou fazer as honras, não, você se apresenta. Pronto, diz quem é o Sérgio, onde o Sérgio nasceu, a caminhada do Sérgio até aqui, que eu já descobri muita coisa, Sérgio. Bom dia, Salles, bom dia, Gabriel. É um prazer estar com vocês, é uma honra estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Fico lisonjeado aí com a introdução feita pelo Gabriel, mas a gente tem que tirar um pouquinho o peso dessa introdução pela amizade que a gente já tem há muitos anos, né? Eu sou engenheiro químico, né? Formado aí há quase 50 anos, trabalhei na indústria química durante muitos anos, mais de 10 anos. Depois migrei para a área de óleo e gás e estou trabalhando nessa área aí por muitos anos, exercendo aí atividades de comercial, logística, estratégia, suprimentos. E desde 2017, ou seja, há 8 anos, mais de 8 anos, né, que eu estou como presidente executivo da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Bacana. Sérgio, que bagunça é essa que está acontecendo no mundo com essa guerra? A guerra é sempre ruim, mas nós vamos ter impactos positivos no Brasil e impactos negativos no Brasil. Eu acho que essa nossa conversa é para identificar e mitigar o quão negativos os impactos serão para nós aqui, porque não é uma coisa que acontece necessariamente pontual. Quem trabalha no mercado ali de distribuição de combustível e tudo mais, ele sente uma coisa pontual bem mais rápida. Mas o nosso público que está planejando, construindo um hospital, construindo um data center, construindo a sua empresa e vai colocar um gerador, ele vai sentir esse impacto durante um período. O que a gente precisa olhar para mitigar esse impacto e como que a gente precisa olhar para as oportunidades de forma estratégica e falar assim, opa, olha ali uma vantagem para a minha operação. Bom, esse ponto é muito importante, né? A gente viu aí ao longo dos últimos anos o crescimento da globalização, né? Que traz muitos benefícios para a sociedade, para os países como um todo. Mas agora a gente tem visto nos últimos conflitos, isso foi quando teve o conflito lá da Rússia com a Ucrânia, né? A gente viu ali países da União Europeia que estavam apostando todas as fichas no gás da Rússia e que de repente ficaram, ou no óleo combustível, ficaram em situações bastante delicadas. E agora, né, com essa guerra dos Estados Unidos lá e Israel atacando o Irã, o que a gente está vendo é a dependência que o mundo tem
de um pequeno estreito, o próprio nome diz, né, de um estreito lá em Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. Então, essa dependência é muito grande, muito perigosa e estrategicamente a gente tem que pensar em energia como é importante a transição, é importante a eficiência, é importante a questão de sustentabilidade, mas eu acho que o mais importante é a garantia, é a segurança energética. A segurança Eu acho do que isso papel se é o fala. mais importante, né? Eu costumo dizer que energia cara é aquela que a gente não tem, né? Então, é muito importante pensar na segurança energética. E no Brasil, a gente não tem essa segurança energética plena ainda. Eu acho que a gente até está caminhando para isso, mas nós não temos ainda. A gente tem um excedente muito grande de petróleo. A tendência é de que nos próximos anos a gente chegue a ser aí o quinto maior exportador de petróleo, né, de produtor exportador de petróleo. Hoje a gente já tem um excedente bastante representativo. Então, quando você fala assim que o conflito traz benefícios e malefícios, né, tem externalidades positivas e negativas, a positiva é essa: o Brasil, na sua balança comercial, vai ser beneficiado quando o petróleo sai de $60 o barril para 100, $120, como a gente viu E um recentemente. anúncio que ouviu de chegar a 200, preparem-se, porque vai chegar a 200. Opa, o terror é por aí também? Eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais cética, né, Ricardo? Assim, a gente fala muito aqui do gás, do biogás, muita gente me associa ao gás natural, mas o que pouca gente sabe é que eu trabalhei 25 anos com trading de petróleo, né? Nessa época que eu conheci o Sérgio. Então, assim, nós montamos lá no comecinho dos anos 90 uma das primeiras operadoras, né, de importação, exportação. O mercado nem estava aberto, né? Em 95, que a gente fez o país fez uma mudança constitucional para permitir a importação de petróleo por empresas privadas. Em 98, a lei do petróleo começou a regulamentar. Então, realmente, bem lá no comecinho dos anos 2000, que a gente começou nessa atividade, né? Eu falo sempre que, na época, a nossa empresa, nós tivemos o registro número 4 para importação. Então, era o primeiro da Petrobras, obviamente. O segundo era da Vale, do Rio Doce, o terceiro uma outra trade e o quarto fomos nosso. Então, assim, a gente era bem pequenininho, mas a gente era abusado. Então, assim, realmente a gente, né, e conviveu durante muitos anos nesse mercado. Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com grandes traders e alguns traders pioneiros, né, nesse mercado, principalmente na Europa, né, que avançou muito mais até do que os Estados Unidos nessa parte do comércio internacional de petróleo. Então, mas eu tenho uma visão, né, que eu fui pegando dessas pessoas, né, ao longo dos anos, que no final das contas, assim, vale muito pouco o que as pessoas falam. Vale muito mais o que elas fazem. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: como o americano tem um ditado, aliás, o americano tem ditado para tudo, né? Mas tem um que é maravilhoso. Put your money where your mouth is. Quer dizer, bota o dinheiro aonde está a sua boca. Ou seja, palavras o vento leva. Mas onde é que o cara está colocando grana? Porque isso aí realmente ele sente no bolso o resultado da opinião dele. Porque o sujeito lá no jornal fala: eu acho que o petróleo vai a $200. Cara, não tem qualquer impacto isso. Não tem qualquer significância. Agora, quando você vê o mercado futuro de petróleo começando a subir, ele não sobe porque quer. Ele sobe porque tem pessoas que acham que aquilo ali vai acontecer e elas estão comprando esses contratos futuros. Eu não sei se as pessoas têm noção de como que funciona esse negócio de mercado de petróleo. Não é que não é igual a feira que o cara está dizendo lá, estou vendendo a 100. Não é estou vendendo a 100. Alguém está efetivamente pagando 100. Algum maluco pagou $119 no barril de Brent na semana passada. Depois voltou para 85. Mas alguém foi lá e gastou dinheiro e comprou. Empenhou nisso. Empenhou, essa é uma boa palavra. Empenhou $119. Por quê? Porque ele achou que talvez fosse subir até mais. Não, ele estava errado. Então, eu acho que a importância, o meu ponto é a importância da gente olhar o movimento do mercado, porque,
Cara, palavras o vento leva. O mercado não. Tem gente colocando dinheiro em cima da mesa. Então é importantíssimo a gente olhar. E aí tem um ponto. Logo que surgiu essa confusão toda, né, certamente aconteceu com o Sérgio, né, e todos os amigos ligando, pô, e tal. E o sujeito, não, porque aí me mandou um print de um tweet de um sujeito falando, não, porque o petróleo vai a $200, não sei o quê. Eu olhei a cara do sujeito, um nome, enfim, soava algo como do Oriente Médio. Eu falei, a empresa do cara, PET, não sei o quê. Eu falei, pô, de petróleo, né, e tal. Falei, pô, vou ver quem é esse cara. Eu achei a opinião do cara meio esquisita, achei muito forte, muito contundente. No primeiro dia ali do conflito, fui olhar quem é o sujeito. O cara é dono de um pet shop no Sri Lanka. Eu não estou brincando. Eu achei pet de petróleo. Não, é um pet shop mesmo. No Sri Lanka. Quer dizer que não tem nada a ver o alhos com o bugalhos. E o cara, de repente, ele é uma grande referência do que está acontecendo no Twitter, entendeu? E as pessoas ali... Quer dizer, então tem muita ansiedade em relação a esse assunto. Essa ansiedade acaba fomentando muita desinformação. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. E eu acho que entender o seguinte, cara, o que está por trás, o que já existia ali, que esse episódio do conflito, ele está simplesmente aflorando. E aí, fundamentalmente, a gente pode achar divertido, eu acho muito divertido acompanhar o que está acontecendo no mercado, mas eu acho que o nosso público quer saber o seguinte, cara, e eu com isso? Exato. Eu acho que esse ponto é bem interessante, né? Eu estava falando de fator positivo para o Brasil, o fato de um aumento do preço do petróleo, uma vez que o Brasil é um exportador. Mas tem o negativo, né? A gente tem uma capacidade de produção de petróleo muito grande, mas a gente não tem capacidade de refino desse petróleo. Então, com isso... 20 e poucos % do nosso diesel é importado. 30%. Se você olhar 2025... 30% do diesel consumido foi importado. E 10% da gasolina consumida foi importada. E isso vai continuar por muitos anos, porque não existe nenhum projeto, nenhuma expectativa de aumento da capacidade de refino. Então a gente vai continuar dependendo tanto do diesel, gasolina menos, porque tem aí um processo de transição, tem o programa RenovaBio, que em princípio, ele estimula a migração do consumidor de gasolina para o consumidor de etanol. Tem também um potencial enorme de crescimento do gás natural, também para os veículos leves, né? Se fala muito para a indústria e para os veículos pesados, mas eu acho que tem um espaço muito grande. Desde que tenha boa vontade política pública, é possível utilizar esse combustível também. Boa vontade e capacidade técnica de avaliação, né? A gente tem visto aí uns problemas muito sérios. Uma das primeiras missões, quando a gente conversou lá atrás, né, Gabriel, é levar informação, suportar os políticos tecnicamente. E o esforço é hercúleo. O Gabriel às vezes me liga, cara, você está sabendo que está tendo uma reunião daqui a pouco, ou terá uma reunião daqui a pouco na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, seja onde for? Não, Gabriel. Porra, tô indo para lá agora, cara. Quer dizer, a gente para as nossas vidas para poder levar informação. É um esforço e nenhuma cobrança. Eu acho que faz parte do nosso objetivo de vida, contribuir e compartilhar. Mas nós vivemos isso, o que nós falamos. Essas informações. E só dando uma parte, o Gabriel falou, muitas vezes a mídia fica atrás do clickbait e pega a pet que não é de petróleo, e sim de animais de estimação, e por conta do bitrate faz uma confusão na mente das pessoas, o que acaba, por sua vez, também afastando. Fala, não quero ouvir mais nada disso, porque não vou ocupar... E realmente vai ocupar a mente. O nosso objetivo aqui é trazer a clareza. Quem tem posição de fala. Como que acontece? Você quer ouvir o que a mídia, de uma forma geral, está falando? É uma opção sua. Você pode fazer isso e a gente pode fazer como até mesmo divertimento. Quer saber como que acontece de verdade? Vem conversar com a gente. Vem conversar com a gente. Não somos donos da verdade. Eu acho que interessante, Sérgio, eu queria
explorar um pouco aqui você. A gente teve recentemente, né, aqui na Associação Comercial, não sei, Salles, todo mundo sabe, né, a Associação Comercial ela é formada por 23 conselhos empresariais, cada um com a sua temática, né? E eu, inclusive por convite do Salles, sou presidente do Conselho de Energia e Transição Energética, e nós tivemos recentemente, Salles, a presença do Sérgio aqui na reunião do nosso conselho, e que fez uma explanação interessantíssima, mas eu diria também um pouco desconfortável, para não dizer assustadora, com dados oficiais do próprio Ministério de Minas e Energia, né, e perspectivas de futuro para essa questão da importação de diesel, da dependência. Então, a gente fala muito, né, o Brasil, essa potência, né, projetos de exploração de petróleo, mas dá um pouco mais de detalhe para a gente, Sérgio, recuperando aí o que você mostrou para a gente na nossa reunião, falando sobre essa situação e aquela boca de jacaré que a gente viu aí para o futuro. A gente trabalha, né, com informações da empresa de pesquisa energética, da EPE, que tem um corpo técnico muito bem preparado e que tem gerado relatórios muito assim, qualificados, realmente com uma base, com fundamentos, né, muito, muito interessante. Não se acerta tudo, porque a gente tem previsões, ninguém podia esperar que o petróleo fosse agora, em 2026, chegar a $119 o barril. Né? Prever esse tipo de evento é impossível. Né? Mas os estudos da EPE indicam para a gente que, pelo menos até 2035, né, que é o horizonte do estudo dele, eu acredito que isso vai mais para frente, mas pelo menos até 2035 a gente continuará dependente da importação de óleo diesel. Né? Gasolina não, mas de óleo diesel sim, e com volume 49% maior do que a gente já importa hoje. Porque a gente vai ter alguma coisa de transição energética, né? Vai ter aí eletrificação de frota, entrada do GNL em alguns corredores, né? Vai ter aumento do teor do biodiesel no diesel, mas a demanda ela é crescente. A demanda do óleo diesel ela tem uma correlação muito forte com o PIB. Então, se você pega o estudo da EPS, se não me engano, considerou um PIB aí de 2,2% ou 2,5%. Que não é nada extraordinário, não, diga-se de passagem, né? É bem razoável, né? Mas considera, também não é para se acertar, mas é para você ter na média, no longo prazo. Cenário. É isso. Então, você considerando aí um crescimento de 2,2%, 2,5% de PIB ao longo desse período, a gente tem um crescimento da demanda do diesel e o crescimento da oferta ou a transição energética, ou seja, a mudança do uso desse combustível, não é suficiente para compensar o aumento da demanda. Então, a gente vai continuar... Não, hoje já existe esse gargalo, hoje né, já Sérgio? tem esse gargalo, né? Eu apresentei nessa conversa que tive com o Gabriel, lá no comitê dele, não sei se é comitê ou comissão. Conselho empresarial. Eu apresentei... Aliás, quem tiver nesse mercado e quem tiver interesse, por favor, está convidado a participar lá com a gente, mas... Pois é, na reunião do conselho, eu mostrei lá que hoje a gente já tem nos portos brasileiros restrições. Então, por exemplo, no Porto de Santos, na data que eu apresentei, a gente tinha ali navio na fila para descarregar de até 10 dias, sendo que o custo de um navio parado por dia hoje está na ordem de 40, 45 mil dólares por dia. Então, se ele fica 10 dias, nós estamos falando aí de 450 mil dólares. E que isso vai refletir lá no custo do produto. Não tem a menor dúvida. Isso vai ser repassado para preço, gente. Isso é o custo da falta de infraestrutura também. Exatamente. Então, isso é um custo Brasil, porque não tem... Alguém vai repassar esse custo. E isso são oportunidades, eu acho que é interessante falar nesse ambiente aqui para empresários que estão ouvindo esse nosso bate-papo, que são oportunidades para investimento. Né? Ou seja, se você tem uma instalação, um porto, onde você tem o armador tem por navio parado um custo de 45 mil dólares por dia, se você investir em aumento de quantidade de pier, de facilidade para descarga, de capacidade de armazenagem, de capacidade de entrada e saída da área portuária, né?
são oportunidades também para a realização de investimentos. E aí você pode cobrar ali dos 45, cobra 39.900, né? Pois Para é. dar um desconto. Faz a conta, faz a conta. Mas o fato é que o Brasil, rapaz, um país que cresce 2,5% e que tem pujança no agro, tem fontes de energia como solar, eólica, gás natural, que ainda tem um potencial enorme de crescer, petróleo, né, hidroelétrica. Então, oportunidades para investimento são muitas. O que precisa realmente é de política pública adequada. E aí você comentou, Salles, né, que às vezes você está trabalhando e o Gabriel te chama para ir para uma reunião e tal. É impressionante como a gente está vivendo hoje no parlamento uma criatividade muito grande na nossa área de energia, de projetos de lei. Então a gente precisa, nós que trabalhamos nessa área, que temos Que vivemos isso. que vivemos isso, que atuamos aí na cadeia de suprimento de energia de um modo geral, né? E que temos alguma experiência, a gente precisa ficar atento para que não venham projetos de lei que sejam bem defendidos, né? Até muitas vezes com boas intenções, mas que podem provocar desastres. A gente já presenciou alguns desses casos aí, e é muito importante conscientizar empresários, conscientizar universidades, conscientizar profissionais que atuam nesse mercado, para que fiquem atentos aos projetos de lei e deem as suas contribuições. Procurem aí os seus canais nos parlamentares conhecidos, participe das audiências públicas, das consultas públicas. A gente precisa participar para contribuir. Você sabe, um amigo, Humberto Filho, uma vez falou para mim, a gente estava conversando sobre um determinado tema, ele falou, mas a vida é assim, cara, as pessoas vão na linha da lei de Dunning-Kruger. Quanto menos você conhece sobre um determinado tema, mais certeza e mais absoluta a certeza você tem sobre um fato completamente infundado. Então, eu acho que é muito importante, evidentemente, as pessoas participarem, mas buscarem a informação na fonte. Na fonte. Aqui é uma das fontes que nós temos a informação, por exemplo, sobre energia, no Conselho de Energia, com pessoas muito bem capacitadas e que operam no segmento. Amigo, como é que é? A Light tem energia para atender os ônibus elétricos? Ah, tenho aqui. Ótimo. O Naturgy, que é a companhia de gás, tem disponibilidade, tem rede, tem onde? Aqui. Ah, então ótimo, eu sou uma empresa de ônibus, eu ia comprar um terreno lá, mas eu já estou olhando para a transição, eu vou olhar o mapa da Naturgy de disponibilidade, que tem até um mapa muito bom, o Rio de Janeiro é basicamente muito bem atendido, mas vou olhar também o da Light, para que eu consiga ter a melhor relação. Evidentemente, o terreno mais caro, um pouco, mas vai me ajudar a planejar a empresa. Eu acho que é isso, a gente precisa ter segurança nas nossas operações. E o que está vindo, né? Quer dizer, a gente está falando... Ninguém monta uma empresa para um ano, você monta empresa para 10, para 20. Não, gente, um ano não, a gente está falando de uma semana. O mundo virou de cabeça para baixo de uma semana para cá. Então, assim, não dá para a gente tomar essas decisões. Aí eu volto esse ponto, né? Quer dizer, o que já estava ali e que esse conflito fez aflorar? Né? Quais são a dependência do petróleo, a dependência principalmente geopolítica, a importância dessa questão da globalização, que, como tudo, tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo, quer dizer, as suas ameaças. Como que isso impacta o Brasil, como que isso impacta o empresariado. Então, isso tudo já existia. Isso não apareceu de uma semana para cá. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente aproveitar esses momentos em que os assuntos ficam mais na moda, vamos chamar assim, né? E agora está toda hora no jornal, nas notícias. Bom, então vamos aproveitar esse momento para ter essa discussão, mas acho que muito mais do que um ponto de vista muito focalizado no que está acontecendo pontual hoje. Ah, não, deixa eu olhar no Twitter. Quer dizer, as pessoas já não veem mais nem a mídia tradicional porque ela já está defasada. Sim. Então, não, é porque o Twitter eu estou sabendo o que está acontecendo lá. Quer dizer, aí pessoas completamente desconhecidas, né, com notícias ali quentíssimas, mas que você não tem noção da origem, né, se aquilo ali é verdade, não é?
E nem do real impacto dela, né? E muito menos ainda do impacto que isso vai ter na vida, nas empresas, nos negócios, né? Então eu faço questão. Uma coisa muito interessante, e eu volto a esse ponto do mercado. De novo, o mercado é onde as pessoas empenham a grana. Normalmente, quando você tem um conflito, principalmente um conflito que tem esse cunho, né, energético, você tem o flight to safety, né? Quer dizer, a fuga para a segurança. Ouro, franco suíço, enfim, determinadas moedas e determinados ativos, títulos de dívidas, bonds, né? Títulos da dívida americana. E todos esses ativos começam a subir muito de preço, porque todo mundo, na incerteza, vai lá e resolve investir nesses ativos que têm uma percepção de segurança. Isso não está acontecendo. Pelo menos até hoje, não está acontecendo. Então, sim, o mercado de energia, o petróleo, todo o complexo do petróleo, os derivados, muito voláteis, mas a gente não está percebendo até agora essa fuga dos investidores para ativos com percepção de segurança. Então, talvez o que isso diga é que, olha, o mercado, ou quem está botando dinheiro nessa história, não está achando que esse troço vai ter um impacto de tão longo prazo assim. Pode ser, pode não ser. Eu acho que, de novo, outra coisa que a gente aprende lá na escolinha de trading, né? Lá quando a gente era criança, na escolinha de trading é o seguinte, olha só, o mercado vai subir ou vai cair? Isso as pessoas adoram. O mercado vai subir. Não me interessa se o mercado vai subir ou vai cair. Me interessa o seguinte, se o mercado subir, o que eu faço? Se o mercado cair, o que eu faço? E qual o impacto? Qual é o impacto e como eu me protejo desse impacto? Essa é a verdadeira pergunta que o cliente não faz. Né? Tem um caso clássico também, uma vez um cliente me ligou, né, depois de um desses choques de petróleo, já encomendado várias cargas. Gabriel, eu queria fazer o hedge. O hedge é aquele seguro que você faz, para quem não conhece, né, numa eventualidade do preço do petróleo subir. Aí o sujeito, o petróleo subiu, deu uma disparada dessa qualquer, o sujeito me liga, Gabriel, eu queria saber como é que a gente faz o hedge. Falei, deixa eu entender. Basicamente assim, você bateu de carro e aí tá me ligando para comprar o seguro. Cara, não é assim que funciona. Não dá para você comprar o seguro depois que bateu de carro. Ou até dá, mas a seguradora vai te cobrar o preço do carro. E é exatamente assim que funciona no mercado de energia ou de qualquer outra commodity. Então, que ações você tem que fazer antes das coisas? Essa agora, você já perdeu. Você perdeu. Já está acontecendo. Já está acontecendo. O carro está batido. O carro está batido. Né? Mas ele vai voltar a andar. E nós vamos viver outras situações parecidas. Né? E muita gente diz que talvez a gente viva situações mais graves e com maior frequência. E o que você, empresário, vai fazer? O que você pode fazer para se proteger desse tipo de impacto? Eu acho que esse é o ponto, Gabriel. Sérgio, qual é qual a dica que a gente pode dar? Evidentemente, a gente não tem bola de cristal, mas tem experiência de vida de participar desse mercado. Qual é a dica que a gente pode dar para um empresário que está construindo um hospital e o que eu tenho a ver com isso? Meu hospital vai ficar pronto daqui a 6 meses? Ou que está construindo um data center e pensando nos seus geradores, e está pensando nos geradores a diesel. Ou que está renovando sua frota, ou que está ampliando uma fábrica e vai ter que contratar, mas eu não tenho caminhão. Esse é outro também, né? O cara, não, mas eu não tenho caminhão. Você não tem, mas você paga o caminhão. Não, o que eu acho que é importante é que, para todo empreendimento, é que você tenha um planejamento estratégico consistente, bem construído. Ou seja, quando eu falo de bem construído, é que considere informações, não aquelas informações que o Gabriel está citando aqui, que são informações de um cara que tem uma pet na Iugoslávia, ou Tchecoslováquia, não sei, e resolve dar palpite sobre o mercado de energia. Isso tem muito, cada vez mais, pela facilidade de comunicação, né? O Gabriel citou também, assim, ninguém está lendo mais a mídia, os jornais diários, o pessoal está vendo o Twitter, vendo o WhatsApp, vendo... Então, né, fazendo consultas no IA de uma forma não adequada também. Então, o que é importante, respondendo a sua pergunta, Salles, é a questão de que tem que ter um planejamento bem consistente, né, bem robusto para
suportar o empreendimento, o investimento. Nesse planejamento, deve-se considerar cenários como a crise que a gente está vivendo agora, mas não pode, de forma alguma, vamos dizer assim, o planejamento não pode ser suportado por um evento como um evento de uma guerra, um evento onde o petróleo vai a $119 o barril, né? Precisa ter consistência, precisa ter. Eu vou dar um exemplo aqui que está na mídia aí, né? Com esse problema do preço, do aumento do preço do diesel no Brasil. Tem aí os produtores de biodiesel achando que é uma baita de uma oportunidade para Boa. colocar mais biodiesel no diesel, uma vez que o biodiesel tem produção nacional. Apesar de que usa dos insumos na produção de E a biodiesel. população achando que isso é uma boa. Fala, Pois é. lógico, mais renovável. Não, você acelera a transição energética, né? Reduz a emissão de gases de efeito estufa, reduz a dependência externa, porque você reduz a necessidade de importação de diesel, substituindo por um combustível que é nacional. No entanto, você tem que ter uma análise técnica. Hoje a gente sabe, tem os consumidores de óleo diesel reclamam muito da qualidade do diesel com 15% do biodiesel. Eles têm dado problema. Então, não é assim, olha, vamos aproveitar que está tendo a guerra, que o preço do diesel está subindo muito, que existe um risco de desabastecimento para aumentar para 20%, para 17%. Tem que ser feita uma análise técnica para ver se é possível realmente fazer esse aumento. A situação atual não aponta para esse aumento tecnicamente falando. Não, nem tecnicamente, nem economicamente, porque o biodiesel também é uma coisa assim meio louca, né, de falar, mas o biodiesel é mais caro do que o diesel fóssil. Então, se você sair de 15% para 17%, não vai reduzir o preço, vai aumentar. Aquele tripé que você sempre Vai fala, aumentar. o equilíbrio econômico da história. Você tem que analisar esse aspecto. Então, eu acho que para um empresário, né, você citou aí de hospitais, data center, que precisam ter segurança energética, garantia de funcionamento pleno. Uma farmacêutica. Mesmo num momento de falha do sistema tradicional, seja, né, da rede elétrica e tal, tem que considerar todas essas fragilidades, não só de custo, mas de tecnologia também. Eu tenho exemplos, eu vou dar exemplo de um profissional que seguramente o Gabriel conhece, que é o Nélio, lá do Nordeste. Acho que eu até te apresentei para você fazer um podcast lá com ele. E um dia, conversando com o Nélio, falando dessa questão da qualidade do diesel com o biodiesel, ele falou assim: Sérgio, eu moro num condomínio lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que lá tinha um problema com uma certa frequência, queda de energia, então eles compraram um gerador. E no dia que eles precisaram, o gerador não partiu. Por que não partiu? Porque o diesel que estava armazenado há muito tempo, sem uso no tanque, ele gerou uma borra e não foi possível dar a partida no gerador. Então, esse tipo de informação é interessante. Desculpe. Então, na tomada de decisão, deve-se considerar todas essas informações sobre o combustível alternativo. Ô, Gabriel, então eu vou dar uma puxada para nossa sardinha, porque tem um advogado ali assistindo, falando legal, eu estou fazendo parte de uma equipe que está fazendo planejamento estratégico para uma empresa, junto com uma equipe de contabilidade, junto com os economistas. Fala assim, caramba, eu não vou entrar na lei de Dunning-Kruger, eu não tenho esse conhecimento com relação à energia, o impacto pode ser mínimo para essa operação, eu como advogado até acho que é mínimo, mas deixa eu dar uma ligada lá para o Gabriel. Gabriel, me conta um pouquinho mais, indica alguém que possa colaborar e até mesmo entrar profissionalmente nesse processo, para que a gente tenha segurança do que a gente está fazendo, né? Uma equipe médica é muito importante para você dizer, olha, não vamos botar equipamento dentro da sala do consultório, porque é ruim para o médico, eu vou parar o atendimento se esse equipamento estiver na sala e precisar de uma manutenção. Eu perdi um consultório e por aí vai.
Então ele tem uma equipe médica que faz parte. Mas espera aí, por que energia? Eu não tinha nem pensado, não faz parte da equipe. As informações estão aí no Twitter. A gente vê, não, vamos consultar quem está vivendo essa história para dizer o problema é mais sério do que vocês pensam ou não. Para você aqui está muito tranquilo, o gás está passando aqui na porta, conecta no gás, é o mesmo gerador, o impacto no custo do teu CAPEX para essa obra é 0,5%, a diferença de preço do gerador a diesel para o gerador a gás não chega a 0,5% da sua operação. Você quer correr o risco por causa de 0,5%? Não, de forma alguma. Então o teu problema está resolvido. Pronto, saímos. Eu acho que o ponto é o seguinte, né, Salles? A energia ela está em tudo, né, Sérgio? Então, assim, as pessoas acham que é só o data center, enfim, e não é. É só a térmica, e não é. Todo mundo hoje depende dessa energia, todas as empresas, todas as indústrias, né, prestadores de serviço, todo mundo depende da energia. E ela está em tudo, ela está na transformação dos produtos, ela está no transporte desses produtos, ela está na climatização dos ambientes. Então, supermercados, redes varejistas, cara, todo mundo hoje tem uma exposição à questão energética. E aí você tem dois fatores, né? A questão de preço, que é o que se diz da modicidade tarifária, ou seja, de ser uma tarifa módica e da acessibilidade dessa informação. Né? E o segundo, que o Sérgio bem trouxe, que é a segurança energética. Né? E terceiro, não menos importante, né, um foco em descarbonização, que é um caminho que a gente sabe que tem que ser seguido. Então, a questão é como você equilibrar esses três interesses. Eu preciso de uma energia que seja acessível, porque senão a minha operação, a minha empresa, ela é inviável. Eu preciso de uma energia que seja segura, porque a energia mais cara é a energia que a gente não tem, como o Sérgio colocou. Mas eu preciso também de uma energia que seja descarbonizada, não porque eu quero abraçar o mundo. Outro dia eu estava num evento e aí o sujeito conversando comigo, o cara olha para mim, né, barbudo, cabeludo e tal, calça jeans, fala, para você é ambientalista. Eu falei, olha só, cara, você não me conhece não, né? Aí o cara, não conheço. Então você vai conhecer. Eu ia fazer uma palestra logo em seguida. Depois da palestra ele veio falar comigo, não, realmente, pô, não tem nada a ver com o ambiente. E não é, quer dizer, eu sempre defendo essa questão do ponto de vista econômico, do ponto de vista de negócio, da sustentabilidade financeira do projeto. Então a descarbonização ela não foge disso. A descarbonização ela tem um motivo, porque hoje você tem um impacto negativo do uso do combustível fóssil que já está completamente precificado e compreendido no mundo, não existe mais nenhuma dúvida em relação a esse impacto, e isso, quer dizer, no ano passado teve uma matéria muito interessante da empresa de resseguros da Alemanha que estimou em 350 bilhões de dólares o custo da mudança climática em termos de seguros pagos para as empresas. É grana. Não é abraçar a árvore, não é salvar a baleia. São despesas que as empresas tiveram, só as empresas que estão ali no guarda-chuva dessa empresa alemã, né, em função de mudança climática. Então isso tem efeitos. Então não é salvar o planeta, não é nada disso. Estamos falando de custo para a empresa. Né? Então eu acho que equilibrar esses três pilares do custo da energia, da segurança da energia e esse foco na descarbonização, esse é um grande desafio e isso tem que estar na pauta, e esse é o ponto, Salles, tem que estar na pauta do empresariado, porque isso impacta a vida de todo mundo. É claro que o sujeito tem um data center ou tem uma empresa, uma mineradora, uma siderúrgica, uma empresa de vidro, de papel, né, de cimento. Esses são exemplos óbvios. Mas uma rede varejista é impactada. Sem dúvida. Um supermercado é impactado. Um hospital é impactado. A carne que está exposta lá. Tudo, quer dizer... Se parar, ele perdeu... O agro é extremamente impactado. Cada tonelada de cana produzida consome 4 litros de óleo diesel, gente. Então, assim, impacta em tudo. Então, eu acho que o ponto aqui é esse episódio ele serve para acender uma luz e quem hoje ainda não está preocupado ou não estava preocupado com a questão energética e com esses três pilares,
Ponha ela na mesa. Põe na mesa. Põe na mesa. E eu acho que é importante, você falou do abraçar a árvore, não falou, mas pensou. Não é que a gente esteja, ô Sérgio, sublimando ou entendendo que a gente não precise cuidar do planeta, mas se não houver o equilíbrio financeiro, que o Gabriel trouxe isso com muita ênfase desde o começo dessa gestão, não adianta, a gente vai remar e não vai chegar a lugar nenhum. A gente entende que precisa, sim, ter um país que preserve o seu meio ambiente, que faça a transição energética, mas se não tiver o dinheiro na mesa, isso simplesmente não vai acontecer, vai ficar só na vontade, né, Gabriel? Exatamente. Mas tem que ter consciência, né, de que é um processo, né? Você não é uma coisa assim que você vai tomar uma decisão e amanhã você vai deixar de emitir gases de efeito estufa. É um processo, né, que tem que ter, como o Gabriel falou, você tem que ter os pilares que sustentem isso. Tem que ser sustentável, né? Tem que caminhar para a transição energética de forma que cada vez a gente tenha uma energia mais limpa, mas é importante que seja sustentável e que seja real, né? Ou seja, não pode viver de sonhos, né? A Agência Internacional de Energia disponibilizou uma quantidade de combustível gigantesca, correspondente a algo em torno de 20 dias. Me conta, que influência isso tem? Porque é fácil, de repente ele fala, não, continua a compra das picapes a diesel, não vamos olhar, eu já olhei, a gente já perdeu um tempo desgramado, eu não vou olhar esse negócio de novo, pode continuar, porque se tiver algum problema desse, vão jogar reservas no mercado e a coisa se estabiliza. Nada melhor do que a paciência e tudo volta ao normal. De fato, o que isso representa? De fato, estimulado aí pela Agência Internacional de Energia, né, os países, acho que são 32 ou 33 países membros dessa comunidade, né, dessa associação, eles tomaram a decisão recente, eu não acho que foi terça ou quarta-feira agora, de liberar 400 milhões de barris da reserva estratégica. Eu acho que é uma decisão muito interessante, muito nobre, de buscar aí conter elevação de preço, garantir abastecimento, né? E quando a gente fala em conter elevação de preço, a gente está falando de conter inflação e permitir que os países continuem operando, continuem fazendo seus desenvolvimentos, investimentos. No entanto, Salles, a gente ainda não sabe, ainda não está claro como é que vai ser esse detalhamento da liberação. Como é que vai ser liberado, né, essa reserva? Isso não está claro ainda e é natural, né, foi uma decisão recente, precisa detalhar, mas o que a gente entende que, mantido as restrições no Estreito de Hormuz, onde a gente tem lá um impedimento de circulação de um volume enorme, né, 20% da produção de petróleo, esses 400 milhões de barris não serão suficientes para compensar as reduções de produção que estão sendo feitas pelo Iraque, Emirados Árabes, o Kuwait, né, a Arábia Saudita. Existe um desbalanço muito grande entre a liberação de parte da reserva. De novo, é uma medida muito interessante, muito bem-vinda. Vamos ver como é que vai ser feita essa liberação, como é que é o cronograma, como é que é o... Mas não é suficiente para compensar o que a gente está perdendo de oferta, não. Então, mesmo com essa liberação, nós estamos vendo hoje, né? Hoje, quando a gente começou a conversar aqui, eu dei uma olhada na tela aqui, estava subindo quase 6% o preço do petróleo. Ô Sérgio, e de repente, novamente, eu fico me colocando no lugar das pessoas, ele está ali olhando e falando assim, não, mas agora os Estados Unidos está lá na Venezuela, vai aumentar a produção na Venezuela, pode compensar essa história toda, se a Venezuela aqui do lado tem o maior potencial de produção, esse problema fica resolvido. Será que ele fica resolvido? E outra pergunta, já emendando nessa, Sérgio,
quantas vezes a Agência Nacional de Energia consegue liberar a quantidade que liberou para regular esse mercado, para tentar gerar um impacto menor? Quantas vezes consegue? Eu acho que tem que entender, Salles, de que liberação de estoque, né, de reserva, se você está liberando, você não está tendo uma produção suficiente para Reposição. repor, você está consumindo estoque. Né? Tem uma estimativa aí de que Índia, Japão, China, com 60 dias, o estoque está sendo esgotado, né? Se considerando a redução de entrega do petróleo 60 dias. Não é nada para uma empresa. muito A gente já curto. entra em pânico. É muito curto. Sérgio, qual é o estoque de combustível hoje do Brasil em termos de prazo? Acho que as pessoas não têm muita noção disso, não. Eu não tenho esse dado com precisão, não, mas o que eu garanto a você é que não é elevado. A gente está imaginando, e até tivemos conversas durante essa semana mesmo sobre esse assunto, com o início da guerra em 28 de fevereiro e a explosão no preço, houve uma retração nas negociações de importação de diesel e de gasolina para o Brasil. Então a gente teve aí ao longo dessa última semana, os primeiros 10 dias do mês de março, 12, né? Hoje é dia 12, né? Desses 12 dias do mês de março, poucos negócios foram fechados. Então, com essa redução da atividade de importação, e considerando os estoques existentes de combustível, estima-se que vai haver desabastecimento, mesmo que seja pontual, ao longo da segunda quinzena do mês de abril. Então, acho que aí responde um pouco, sem te falar exatamente qual é a capacidade que a gente tem de armazenagem, o efetivo estoque, né? Que eu sei que a ANP tem controle sobre isso, ela recebe diariamente essas informações, mas se você ficar uma semana sem negociar chegadas de navios aqui com diesel, daqui a 20, 30 dias, isso que não foi contratado não vai chegar e vai ter falta pontual. Porque eu acho que muita gente pensa que você tem um lugar onde você tem um grande reserva, um grande silo e está lá aqueles sacos de farinha ali amontoados. Quer dizer, na distribuidora, esse estoque ele é da ordem de 2 dias. Nas distribuidoras de combustível. Você está sempre repondo, sempre recebendo, sempre vendendo. É verdade. A gente tem alguns locais onde as refinarias fazem bombeios diários. A cada 2 dias, a cada 3 dias. Na região de cabotagem, onde a gente não tem refinaria, região norte e nordeste, os estoques são maiores porque o tempo de entrega é mais afastado. Então você pode ter ali 20 dias, mas não muito mais do que isso. São realmente estoques bem curtos. E a Venezuela? Pergunta. Bom, com relação à Venezuela, Salles, eu vejo o seguinte, né? Teve ali a intervenção dos Estados Unidos, né? A Venezuela já está direcionando parte ou maior parte do seu petróleo para as refinarias americanas. Então, isso, de uma certa forma, ganha em eficiência logística, porque fazia-se viagens muito maiores. Mas eu não acredito que essa intervenção feita pelo governo dos Estados Unidos na Venezuela é suficiente, e aí, como a gente está falando para empresários aqui, eu acho que fica bem claro o que eu vou colocar. Essa intervenção, da forma como foi feita, não é suficiente para dar segurança regulatória e jurídica para alguém fazer investimento na Venezuela. E para aumentar a capacidade de produção de petróleo, precisa de muito investimento, precisa de muitos dólares. E acho que é cedo para a gente dizer assim, não, eu vou pegar o dinheiro do meu bolso aqui e vou botar na Venezuela. A gente ainda não sabe como vai ser essa estabilização, né? Precisa ter uma segurança política, jurídica e regulatória para que os investimentos aconteçam. Vamos lá no regulatório. Eu acho que o ponto é o seguinte, mesmo os investimentos acontecendo,
Esse é um outro ponto, né? O ciclo da indústria do petróleo é muito longo, né, Sérgio? Então, assim, mesmo esses investimentos saindo, estamos falando de anos até a retomada dessa produção e eventualmente O exportação. Né? incremento da Sim. produção. Sim, é verdade. Você precisa tomar a decisão de investir, fazer um investimento e esperar ele acontecer, né? 5 a 10 anos para que isso... Exatamente. Então, eu não acredito que a Venezuela vai recuperar o mercado que ela tinha no passado de uma forma rápida, não. Agora, na fala anterior, o Sérgio falou um palavrão aqui que eu queria retomar, que ele falou a palavra inflação. Quem é mais novo não sabe o que é isso, né, Sérgio? Mas eu não estava vivo nessa época, mas eu já vi no Google Lá vem bomba. essa questão de inflação, né? Eu acho que as pessoas esquecem, né? A gente tem essa mania, né, de esquecer os traumas do passado e a gente já viveu esse momento de inflação em que todo mundo ficava grudado ali especificamente na nossa área de energia, de combustíveis, né? Em que a gente ficava grudado ali na televisão, no Jornal Nacional, esperando o Cid Moreira anunciar o aumento do preço da gasolina, e aí todo mundo, acredite, jovem, isso aconteceu, as pessoas saíam no meio do jantar, desciam, pegavam seus carros e iam para o posto de gasolina para fazer fila, porque o preço virava meia-noite. É isso aí. Não é? E aí o sujeito tinha que sair correndo para abastecer o carro antes do preço aumentar. Era um negócio de maluco, quer dizer. E a gente achava aquilo ali absolutamente normal. E era um aumento que justificava você descer. Claro. Porque se fosse um aumento pequeno, você não descia. Não, mas o aumento era grande. A gente está falando de inflação de 20%, né, 25% ao mês, é uma coisa absurda. E os aumentos de preços periódicos eram substanciais. E toda a cadeia, né, Sérgio e Gabriel, toda a cadeia, porque quando você aumenta, você estava falando em aumentar 49% a mais do que hoje importa. Se a gente importa 30% hoje, aumentar 49%, a gente vai para quanto? Para 45%? Não, a gente vai aumentar 49% em valor absoluto. Em percentual, a gente não... Ou seja, você cresce demanda... Depende do crescimento do mercado, você cresce né? demanda e cresce oferta também. O crescimento da demanda é maior do que o crescimento da oferta. Então, entendi. com isso, você tem um aumento no Mas volume necessário. Mas o impacto desse diesel importado, partindo do pressuposto que o diesel importado ele tem essa volatilidade, e a gente pode discutir questão de precificação de combustível no Brasil, né? Você vai ter um impacto disso no preço do mercado. Né? Fora a questão do custo Brasil, os 45 mil dólares por dia, quer dizer, fora isso tudo que a gente já discutiu. Quer dizer, esse é um impacto que vai acontecer. E uma coisa muito interessante, Sérgio, que você comentou também na reunião, era, vamos dizer assim, um suposto benefício que hoje o Brasil estava vivendo, né, que desses 30% do diesel importado, um volume bastante relevante tem origem na Rússia. Sim. Então, era um produto que ainda estava vindo muito descontado. Quer dizer, acabando essa questão do desconto, a gente tem um impacto imediato. E aí, meu ponto é, trazendo a questão da inflação, qual é o real impacto desse preço do diesel na inflação e no bolso da pessoa que está hoje aqui nos assistindo? Bom, esse ponto é interessante, até agora que a gente está aí convivendo com essa questão da guerra lá no Irã e com essa disparada de preço, a gente já tem aqui no Brasil o impacto do aumento de preço do petróleo. Apesar de que, e está na mídia isso, a Petrobras não reajustou os preços dos seus produtos, nem da gasolina, nem do diesel. Ainda, até esse momento que a gente está falando aqui. Até agora não reajustou, mas existe essa expectativa de que ela vai precisar reajustar. Por quê? Tem compromisso com o investidor. Não, e a matéria-prima utilizada para a produção de gasolina e diesel chama-se petróleo, que é uma commodity cotada em bolsa, como o Gabriel explicou muito bem aí como funciona. Né? Então, se a matéria-prima sobe, né, você pode dizer assim, não, mas a Petrobras produz a um custo muito baixo aqui no pré-sal, 9, 10, 11, 12, 15 dólares o barril que seja, não importa. Mas ela teria, botando boné de empresário, né, de empreendedor,
ela poderia vender esse petróleo por 90 hoje, por $100 o barril. Aí ela vai E considerar que ele custou só 50 ou 60 e precificar a gasolina disso, você está ficando dinheiro na mesa. Se fosse uma empresa 100% estatal, o governo poderia tomar a decisão de subsidiar o preço dos combustíveis. Mas com uma empresa mista em que você tem outros investidores, né, outros acionistas, a gente precisa. O que o acionista espera de uma equipe de gestão ou de um conselho de administração? Que traga o melhor resultado para ele. Inclusive, muita gente que pegou o seu FGTS e investiu na Petrobras. Exatamente. O que se espera. Não é o especulador internacional, não. Um multimilionário. Não é. É o cara que pegou o FGTS dele e comprou essa ideia. Consequências, né? O fato de você ter a não atualização de preço, ou seja, trabalhar com preços de combustíveis artificialmente baixo, pode parecer que é bom para a sociedade, mas no fundo não é, porque ele perpetua a nossa condição de dependente dos derivados. Porque a pergunta que eu faço para qualquer empresário que esteja nos ouvindo aqui, para você, Salles e Gabriel, você investiria num negócio onde o teu vizinho, que tem um tamanho muito maior do que o seu, ele trabalha abaixo do custo? Você vai investir num lugar onde num ambiente em que você vai concorrer dessa forma? Então, isso inibe a realização de investimento e isso explica o porquê que nós temos um excedente de produção de petróleo e somos extremamente dependentes do principal combustível, que é o óleo diesel. Mas voltando aqui ao ponto que você falou de inflação, Gabriel, hoje a gente já tem aumento nos preços. Por quê? As refinarias da Petrobras produzem aproximadamente 55% do diesel consumido no Brasil. Outros 30%, como já falei aqui, vem importado. E a gente tem 15%, né, 30 mais 55, 85, com 15% de refinarias privadas. Essas refinarias privadas estão reajustando seus preços. Não é porque são especuladores, porque são aproveitadores, não. É importante a gente deixar isso claro. Eles precisam reajustar, porque eles estão comprando um petróleo conforme a cotação de hoje, é 90, 100 dólares o barril. Então ele não pode vender abaixo. Então é natural. Então a gente já tem, em algumas regiões do Brasil, a gente já tem o preço elevado e não é linear essa variação. Nas regiões onde você ainda predomina o fornecimento, o suprimento de diesel, né, de refinarias da Petrobras, você pode não ter a necessidade de aumentar. Mas nas regiões, e aí eu estou falando de região principalmente Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que depende muito mais de volumes produzidos por refinarias privadas e volumes importados, ali o aumento já é fato. Esse impacto é imediato, né, Sérgio? Já está assim. E de quanto a gente está falando? Olha, pois depende da região, porque você tem, por exemplo, você vai para o estado de Pernambuco, lá tem uma refinaria, aliás, é a única refinaria da Petrobras na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, só tem uma refinaria da Petrobras, que é a Renest, que é pequena e só produz diesel de baixo teor de enxofre, que é o S10. Não produz o diesel S500 e não produz gasolina. Então, se você vai lá em Pernambuco, as distribuidoras que atuam lá, e isso também muda de distribuidora para distribuidora, ela tem lá o que ela compra de diesel, 40% da Petrobras, 50% é importado, a gasolina... Aí o cara faz um mix ali, é isso? Na gasolina ela compra da Selen, que é uma refinaria privada, compra da Braskem, que é uma central petroquímica que produz gasolina. Então, a variação é muito grande. Depende do perfil de compra de cada uma das distribuidoras. Mas o mercado já está sentindo esse impacto, então. Sem dúvida. E isso tem chegado até o governo. Eu vi na mídia aí que o governo colocou o CAD para mais PROCON, para avaliar essas variações de preço. É muito complexo, porque cada caso é um caso. Então você pode ter
nós estamos falando de diferença de preço da ordem de custo, né? Defasagem entre o preço de uma refinaria Petrobras e produto importado ou produzido por refinaria privada de R$ 2,00 por litro. Pronto. Deixa eu dar Aí uma chegamos no tangibilizada. número que eu Não, queria. A gente aperta. E Se o R$ 2,00 Sérgio, por litro ele é tem o coisa número, pra entendeu, Zé? caramba. Você tem R$ 2,00 R$ 2,00 por litro. entre um produto importado e um produto produzido pela refinaria da Petrobras. Então, o aumento esperado no frete de uma transportadora que opera para minha empresa é esse? Não, depende. Ela compra quanto da Petrobras, quanto que ela compra de importado, quanto que ela compra de uma refinaria privada. Então, cada caso é um caso. Claro. O que eu costumo dizer é de que o mercado é soberano. Tá? Se uma empresa ficar com muita ou a boca ou o olho grande, né, e querer aproveitar para ter margens elevadas, como a competição é grande, tanto no elo da revenda, quanto no elo do TRR, quanto no elo da distribuição, a competição é muito grande. Então, aquele que quer tirar proveito e aumentar muito a sua margem, automaticamente ele vai perder Ele vai volume, perder mercado, claro. porque existe alternativa de comprar. Então, é importante E vamos- ter essa visão. Essa é uma lei que foi inventada lá mais ou menos em 1600 e que até hoje não inventaram uma lei melhor, né? Que é da oferta e da demanda. É Então, isso aí. essa É lei, mercado, é a lei de essa mercado. lei ela tá aí. Não tem Agora, jeito. Você vamos- quer aumentar a sua margem, Você vai ficar fora do o mercado. teu cliente ele vai ligar para A, B, C, D e vai ver, opa, você está com preço alto, cara, eu não vou comprar de você. E você tem um risco reputacional também nisso. Ah, sem dúvida. certeza. sem Você tem um dúvida. risco reputacional. Agora vamos dar uma tangibilizada, porque ele está ali assistindo a gente e falando assim, mas tem uma safadeza aí que esse pessoal gosta de ganhar muito dinheiro, vai aumentar, eu acho que a Petrobras é nossa e a Petrobras não deve aumentar e tem um momento político atual e realmente isso é para atrapalhar o meu candidato ou não. A gente está provando aqui que não tem relação nenhuma, é relação de mercado. Mas tem um impacto político, ainda mais esse Não, ano que a gente está inevitável, falando mas de vai ano fazer o eleitoral, quê? né? Você vai prejudicar uma empresa, mesmo que ela fosse 100% estatal, e gerar a consequência que nós temos da ineficiência das empresas públicas no país, por conta de fatores políticos. Até que ponto eu, Ricardo Salles, quero pagar esse preço? Eu não quero pagar esse preço. Mas vamos dar uma tangibilizada, porque ele está ali assistindo e ele tem um salão de beleza. Ou ele tem uma padaria. E aí ele descobre que o preço da farinha aumentou. Que o vizinho falou, vem cá, você comprou a farinha por quanto? Eu comprei por tanto. Ih, rapaz, eu acabei de comprar, renovar aqui o estoque e veio R$ 2,00 mais cara. Ele fala na hora, começa a aumentar aí porque eu preciso repor o meu estoque. Aquele volume eu preciso repor. Não é que eu já paguei, mas eu vou precisar repor. Senão eu vou ter menos produto na prateleira para ofertar amanhã. E se eu não tiver uma prateleira cheia, o meu cliente também fala, ih, a padaria está quebrando, olha lá, meia dúzia de pãozinho. Então, é uma questão de sobrevivência. Fica muito fácil você imaginar na sua operação o que você faz quando você sabe que o produto do salão de beleza, aquele produto que você compra para o cabelo, aquele produto que você compra para a pele, aumentou. O que você faz? Na hora você fala, gente, vamos subir um pouquinho aí o corte, vamos subir um pouquinho porque eu preciso repor. É isso que acontece nesse mercado. Sem dúvida. Se você tem uma forte indicação de que o preço vai aumentar, você tem que ter a preocupação de que você tem que ter capacidade para repor o estoque que você está trabalhando. E aí a gente volta ali no Gabriel, na inflação. É isso aí. Então, assim, não adianta eu vender o meu percepção. produto por um preço X e daqui a minha próxima compra eu vou pagar mais R$ 2 ou mais 30%. Porque tem ou uma mais questão de 40% capital de a giro, mais. né, Sérgio? Isso Sem é uma dúvida. questão também que Sem me dúvida. perguntam muito. Mas, Gabriel, o preço já aumentou, mas esse diesel importado ele nem chegou ainda, ele vai chegar daqui a 30 dias. Sim, Como que repõe? mas o combustível que você vende hoje,
Você não vende ao preço que você pagou. Isso é um pouco o que o Salles está falando. Existe um outro conceito, né, que é o custo de reposição. Você não vende o produto ao preço que você pagou. Você vende o produto ao preço que você vai repor o seu estoque. Então, é esse preço que eu estou pagando hoje, nessa negociação lá com o Sérgio, que vai chegar o produto daqui a 20 ou 30 dias, é essa negociação que vai ser a base para o meu preço de venda do produto que eu tenho no estoque hoje. Vamos dar uma sacudida, Gabriel? Não, e eu acho, só completando o que o Gabriel colocou, e ele falou do exemplo aí de que quando ele era criança, né, que a inflação era muito elevada, eu acho que nós brasileiros que vivemos aquele ambiente de inflacionário, assim, fortemente inflacionário, a gente aprendeu a precificar, né? E tem muitos casos de empresa, de empresário que quebraram porque não pensaram nisso, na variação da necessidade de capital de giro. Aí vende com base no custo do que ele comprou há 2, 3 meses atrás, aí na hora que ele vai repor o estoque, ele consegue comprar... Não tem dinheiro. Não, ele pode comprar 20%, 30% da quantidade que ele tinha antes. E isso é uma bola de neve. Vai chegar aí ele um momento tem funcionário para poder gerar aquela produção, aí ficou o funcionário ocioso... Não, e ele vai em banco para alavancar, para ele poder repor, né, realimentar o seu capital de giro, paga um custo financeiro muito elevado, e isso é um problema de gestão e que pode levar à bancarrota, como Vamos caminhar falava para os antigamente. caminhos da solução, Sérgio, porque isso que nós falamos há pouco, do Gabriel de repente me ligar e falar, você está sabendo ou não está sabendo? Peraí, vamos lá, tem uma audiência pública, eu estou indo para lá. E fato, isso é real, não é, Gabriel? Aconteceu. É raro, mas acontece. É porque a gente fica atento ali, né? Mas a preocupação que os governos têm que ter, não esse ou aquele, os governos têm que ter, é estoque estratégico, é transição, é incentivar o que há muito a gente vem, e eu vou chegar lá no regulatório, há muito a gente vem batendo. Eu tive com o Gabriel visitando lá o Paulo da Equipo, um distribuidor Scania, caminhões a perder de vista. Eu posso dizer, não estou exagerando, né, Gabriel? Era um pátio gigante. Com caminhões movidos a biometano. Ah, mas biometano está restrito ao Rio de Janeiro, a uma empresa, a Urca Energia, que produz muito eficiente. Eu aqui na minha região não tenho... Amigo, o gás natural é a mesma molécula, o caminhão não sabe a diferença, ele vai rodar perfeitamente. Qual a estratégia que os governos têm feito na construção da geração dessa segurança? Porque a gente discutiu bastante. Se eu for gerar energia elétrica com gás natural numa térmica, por que eu não gero o frio, o ar-condicionado, como lá no Parque Gráfico do Globo, com equipamentos a gás? Ah, não, mas aí você vai pagar o preço X. Amigo, mas na térmica é muito mais barato. Por que na térmica? Isso aqui também é uma térmica. Então, eu acho que a questão regulatória precisa ser bastante mais discutida do que ela tem sido, com responsabilidade. Aí a gente não vai ter o impacto político que uma ação dessa gera, trazendo prejuízo para o país, a Petrobras não aumentando o preço. Eu acho que assim, o ponto regulatório, Salles, imagina que você vai chegar no almoço e aí você senta lá, eu queria aqui um PF. Aí o sujeito perfeitamente, qual é o seu time? Como assim? Não. Eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, eu sou Botafogo. Não, porque se você for Flamengo, o PF custa tanto. Mas se você for Fluminense, o PF custa tanto. Né? Quer dizer, é exatamente isso que acontece hoje com os preços regulados. Eu quero comprar o gás natural. Perfeitamente. O gás é absolutamente o mesmo. Mas você é uma térmica, você vai usar esse gás para gerar energia com cogeração, você vai usar esse gás num veículo, e aí você paga por exatamente o mesmo produto preços diferentes, que não tem a menor lógica do ponto de vista técnico, econômico, quer dizer, é uma questão puramente regulatória. Eu acho que isso
E é óbvio que isso cria distorções. É óbvio que isso cria distorções, da mesma forma como o Sérgio trouxe, né, quando uma companhia resolve vender o produto final mais barato do que a matéria-prima que deu origem àquele produto. Então a gente falou da padaria, como se você estivesse vendendo o pãozinho por quilo mais barato do que você pagou pela farinha. Uhum. Ah, mas eu tenho a minha própria fábrica de farinha. Tudo bem. Então você poderia fechar sua padaria, montar apenas uma distribuidora e vender a farinha. Não precisava gastar dinheiro e nem contratar funcionário para fazer pão. Então, o fato de você ser dono da fábrica de farinha, ser dono do moinho, não significa que você possa ou deva vender o pão mais barato do que o quilo da farinha. Então, essa é a lógica que é importante as pessoas entenderem de como funciona. E eu acho que, para colocar o que o empresário pode fazer, eu acho que, primeiro, como eu disse, colocar esse assunto na mesa, entender como que isso impacta a sua operação, como que a energia hoje, nas suas diversas formas, impacta a sua operação. E a segunda estratégia que também lá na escolinha, né, primária do trading a gente aprende é quem tem um não tem nada. Então toda empresa hoje ela tem que ter a sua matriz energética. A gente fala da matriz energética do Brasil, toda empresa tem a sua matriz energética. Por quê? Você tem uma conta de luz da concessionária, você tem sistemas de ar-condicionado, você pode receber um gás canalizado, você tem uma frota que vai abastecer com combustíveis. Quer dizer, a sua operação hoje, ela tem uma matriz. Você sabe qual é essa matriz? O quanto de cada produto você está consumindo, o quanto você está gastando, qual é a exposição que você tem. Então, acho Qual é a exposição que você tem? Qual é o risco que você está correndo? Então, acho que entender essa situação é importante para você poder saber o seguinte, cara, ok, como é que eu vou mitigar esses riscos para bater na tecla do Sérgio aqui desses possíveis R$ 2 por litro que a gente pode ter no aumento do diesel de um dia para o outro, né? Que já aconteceu. A gente 2 semanas atrás, 3 semanas atrás teve essa conversa, era uma hipótese. Aconteceu, já está acontecendo na Bahia, em Pernambuco e em outros estados. Então, acho que esse ponto é muito importante, entender a situação, entender qual é a tua exposição a esse risco, e aí sim, pensar, conversar, participar das reuniões, para saber como que eu posso mitigar esse tipo de risco. Essas externalidades, a gente chama o Sérgio, não deixa o Sérgio falar, né? Acompanhando, é porque isso está, o Sérgio, você desculpa, mas é que isso está muito dentro do nosso coração. O que eu faço? Um momento econômico de país que não está agradável, Jacaré está nadando de costas, e de repente aparece uma externalidade dessa, aí você fala, não, tudo bem, isso está acontecendo. Não está acontecendo lá. Essa geopolítica, as coisas que acontecem no mundo têm impacto. Como que eu mitigo? Qual é a minha matriz energética? Como fazer um planejamento estratégico pensando em tudo para você fabricar luvas hospitalares e, de repente, não olhar a parte de energia. Tem gente ali que eu não tenho dúvida, e esse é um erro que acontece na minha empresa. Eu, por vezes, não vejo algumas coisas que eu preciso ver, e participar de um grupo desse, como esse aqui da associação comercial, de repente surge um input, eu faço cara de conteúdo, cara de sério, falo, claro, sim, com certeza. Chego na empresa correndo, gente, a gente não viu isso. A gente navegava sem olhar para essa bússola que é importante. Então, eu acho que é bem por aí, né? Você que está assistindo a gente, não perde tempo não, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos, novas matérias, novas discussões, mas o tão importante quanto você ser informado por aqui é você vir participar no presencial, né, Gabriel? Isso aí. Vem para cá. Casa Gabriel, do empresário. A casa do empresário está aqui de portas abertas, né, Salles? Eu acho que é um privilégio aquele empresário que tem a oportunidade de estar participando desse tipo de debate. Como você falou, não é
Não é demérito nenhum você estar numa reunião, estar num debate e identificar uma oportunidade de melhoria. Eu acho que todos nós, em toda atividade que a gente faz, até na vida pessoal, sem dúvida a gente tem um número muito grande de oportunidades para melhorar. E quando você participa de debates, você participa de reuniões onde você ouve outros exemplos, outras experiências, você acaba identificando essas oportunidades e melhora a sua qualidade de vida, melhora o resultado da sua empresa, enfim. Eu acho que, para aqueles que são associados aqui, é um privilégio e eu diria que é um desperdício não participar das reuniões de vocês. Fantástico. Gabriel, eu não estou satisfeito, não. Mas eu acho que quem está assistindo já está anotando. Eu estou preocupado com o reloginho coisa. ali, estou preocupado com o Sérgio, rapaz, porque ele está com todos os canais aí das mídias tradicionais ligando, o telefone dele não para, porque todo mundo quer fazer essas perguntas que a gente está fazendo aqui para ele ao vivo, entendeu? Ele chegou aqui falando, Ricardo, eu posso dar uma entrevista aqui rapidinho. Sérgio, faz no seu tempo, a gente está aqui, a gente continua. Não, mas eu acho que é mais uma vantagem de você vir aqui participar desse tipo de debate, tá? É que você pode justificar que você desligou o celular e não está vendo ninguém. Está tendo um momento de reflexão, de crescimento, de troca de informações, sem ter a pressão aí da mídia, né, e do mercado como um todo ligando. Então, estou fazendo uma brincadeira, mas é verdade, eu estou com o celular desligado e está ótimo. Sérgio, estou bastante feliz. Com certeza a gente vai te chamar mais vezes. Abusar. Gabriel, você que é o co-host dessa trilha de energia, faça às vezes e vamos concluir a nossa conversa por hoje. Agradecer a presença do Sérgio mais uma vez. Foi muito gentil de participar com a gente na reunião do conselho, trouxe um material muito extenso, muito rico. Esse material está à disposição, né, Sérgio? Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente aqui na Associação Comercial, que a gente vai compartilhar esse material. É muito interessante, realmente, com essa perspectiva de médio e longo prazo, né, de quais são esses riscos, quais são esses impactos. Eu acho que a ideia da associação é essa, é trazer essa discussão e trazer pessoas, né, com esse calibre aí do Sérgio, com essa experiência toda, para poder compartilhar aqui com a gente e nos brindar aí com esse conhecimento todo. Então, Sérgio, só agradecer, obrigado e vamos para a próxima. Não termina não. Vamos embora, Gabriel. Obrigado, Sérgio. Não, eu que agradeço. Como falei no início, né? Para mim é muito importante, é muito bom participar desse tipo de debate. Aparentemente eu estou trazendo informações, mas na verdade eu estou colhendo muito também. Eu acho que quando tem perguntas, quando tem provocações, a gente acaba refletindo sobre temas que a gente não necessariamente estava lembrando. Então, é uma oportunidade de crescimento e eu agradeço aí pelo convite e estou à disposição para os próximos. Obrigadíssimo. Fica com a gente, que a gente tem muito mais para continuar conversando.